Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Hernandes. Esse então é o terceiro vídeo da série sobre vídeos de introdução à bateria e é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês os primeiros passos de tocar bateria. Nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como segurar as baquetas e movimentar adequadamente as baquetas para a gente tirar o melhor som da bateria e, inclusive, não ter nenhum problema de machucar a nossa mão. Então, para começar, essa aqui, são as baquetas mais comuns que a gente vai encontrar para tocar bateria. E, na verdade, existem diversas formas, diversos formatos de baquetas e baquetas bem diferentes mesmo. Mas essa aqui é uma baqueta que a gente encara como uma baqueta mais comum. É uma baqueta de madeira, a gente vai ter uma das pontas aqui e a outra a gente só tem o final da baqueta mesmo, que é onde a gente vai segurar. Então a gente vai usar a ponta da baqueta para tocar o instrumento, porém, antes da gente tocar realmente o instrumento, deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai segurar. Lembrando também que existem diversas formas da gente segurar e movimentar as baquetas. Várias empunhaduras diferentes, ou várias pegadas diferentes. Eu vou mostrar para vocês uma que eu mais indico, que é justamente a pegada alemã de tocar a percussão, de tocar a bateria. Para isso, a gente vai precisar dividir a baqueta como se fossem 3 partes iguais, mais ou menos dessa forma aqui. E a gente vai segurar a baqueta entre a primeira e a segunda parte. Como é que a gente vai segurar? A gente vai usar o nosso polegar e o dedo indicador, justamente na primeira dobrinha do dedo indicador aqui, na primeira falange. Essa pegada aqui, essa posição, é o que a gente chama de pinça, justamente como se fosse uma pinça mesmo que a gente está segurando a baqueta. E justamente o primeiro movimento que a gente tem que treinar é segurar aqui a baqueta na pinça e movimentar a ponta da baqueta para frente e para trás. Lembrando, para não deixar nem a baqueta ir descendo, nem ir subindo. Ela tem que ficar sempre na mesma posição ali daquelas 3 partes iguais. Segurar a baqueta nessa posição aqui tem a ver com o rebote ou com o balanço da baqueta, que é justamente quando a gente toca um instrumento, toca um tambor, a pele do tambor faz a baqueta voltar. Então é aqui onde a gente aproveita o balanço da baqueta mesmo. A gente vai voltar a falar nisso daqui a pouquinho. Voltando para a pinça aqui, primeiro exercício que eu vou propor para vocês vai ser segurar as baquetas da forma da pinça e movimentar para frente e para trás. Claro que você pode fazer primeiro com uma mão, depois fazer com a outra e depois fazer as duas ao mesmo tempo. E é claro que a gente não vai tocar o instrumento assim mesmo, mas aqui é justamente o primeiro passo. Então, depois que a gente segurou a baqueta aqui na pinça, a gente vai fechar a mão da maneira mais natural possível e aqui a gente já vai ter a empunhadura mais adequada, pelo menos nesse primeiro momento, para tocar um instrumento. E aí, quando é que a gente chega no instrumento? Lembra que a gente senta no banquinho, os braços estão relaxados aqui, a gente vai segurar a baqueta e quando vier aqui para o instrumento, as baquetas têm que estar mais ou menos no centro da caixa ou do instrumento que você está tocando. Então, evita tocar ou estudar o instrumento quando ele está muito distante ou então quando ele está muito perto de você. Outra coisa importante é lembrar que as baquetas vão acabar fazendo um V, um sinal de V. Evita também tocar com as baquetas de uma forma paralela. Essa pegada aqui, essa empunhadura, ela também existe, mas o movimento vai ser um pouco diferente. Então, para esse movimento, para essa pegada alemã, a gente vai manter elas com um ângulo aqui, fazendo como se fosse um V. Depois, então, que a gente já segurou as baquetas na pinça, já fechou a mão para completar a empunhadura e já posicionou para tocar o instrumento, o último movimento que a gente tem que saber é justamente como a baqueta vai movimentar. Para isso, a gente tem que pensar que o punho, o pulso, está fazendo esse movimento aqui, que é como se você estivesse, sei lá, batendo uma bola de basquete no chão, assim, ou algo desse tipo.
é esse movimento aqui que a gente vai acabar usando mais para tocar nesse tipo de empunhadura a bateria. Então, lembrando desse movimento aqui, a gente só segura a baqueta e completa o mesmo movimento. Então, tenta deixar o braço aqui parado e só movimentar o punho para que a ponta da baqueta vá para cima e para baixo. Então, agora que a gente já sabe segurar e movimentar adequadamente as baquetas, vou passar para vocês alguns exercícios básicos para a gente tocar na bateria, ou no caso aqui, na caixa, porque a gente não vai precisar a princípio da bateria inteira. A gente pode usar só um dos tambores, ou até, se você não tiver a bateria ou algum tambor, a gente pode usar também algumas borrachinhas de estudo, como essa aqui, que a gente simplesmente coloca em cima do tambor e toca sem precisar, inclusive, ficar com todo aquele volume, né, de sonoro que a própria bateria tem. Então vamos lá. O primeiro exercício é super simples. Com uma das mãos, a gente vai tocar uns toques um pouco mais ritmados, como se fosse uma pulsação, que seria tipo isso aqui. Lembrando sempre do posicionamento que a gente vai segurar a pinça aqui, do resto dos dedos e do movimento de punho para a gente tocar o instrumento. Não precisa ser muito rápido. É importante que nesse primeiro momento a gente fixe bem esse movimento e a forma que a gente está segurando as baquetas. Feito isso com uma das mãos, a gente parte para a outra mão. Conforme você vai estudando, você vai perceber que vai ficar cada vez mais confortável. Então a gente pode ir acelerando um pouco o ritmo de cada batida. Com a outra mão. Um outro tipo de exercício legal também da gente fazer é justamente o toque paralelo, que as duas mãos vão se movimentar basicamente no mesmo tempo e tentar tocar junto sempre em cada toque. Seria tipo isso aqui. Agora um pouquinho mais rápido. O terceiro exercício que eu vou mostrar para vocês é justamente o toque alternado, onde a gente vai tocar uma mão de cada vez. Para esse toque, é importante você perceber que sempre as baquetas estão em movimento. Então, a gente parte desse movimento aqui, enquanto uma baqueta sobe, a outra desce. Isso é uma dica importante quando a gente for fazer esse exercício um pouco mais rápido. Agora que a gente já está preparado para fazer os exercícios, eu vou dar algumas dicas fundamentais para a gente conseguir tocar, tirar a melhor performance técnica sem machucar a nossa mão. E a primeira delas é justamente não apertar demais a baqueta. Se a gente tiver ficar forçando demais e apertar muito forte a baqueta, todas as vezes que a gente vai tocar o instrumento, todo o impacto vai acabar voltando para a nossa mão ou para o nosso cotovelo. E aí pode machucar um pouco. Uma outra dica importante é que todas as vezes que a gente for tocar o instrumento, a princípio, tenta sempre ficar com a baqueta desencostada do instrumento, porém próxima, que seria isso aqui. Ao invés da gente estar meio que afundando a ponta da baqueta na caixa. Isso, além da própria sonoridade do instrumento mudar,
a gente vai ficar forçando bastante a nossa mão. Uma terceira dica importante é justamente quando a gente for treinar esses exercícios mais ritmados, a gente se utilizar do metrônomo, que é aquele aparelhinho que fica apitando, mostrando ali pra gente o ritmo que a gente deve tocar. Então, sempre que a gente estiver tocando o instrumento e fazendo esse tipo de exercício, é importante sempre a gente marcar o ritmo ali no metrônomo para que a gente possa ir tocando, acelerando de uma forma gradual. E aí, em cima desse ritmo, a gente executa cada som. E por último, se for possível, convido também você a estudar de frente para um espelho ou até colocar o seu celular ali como se estivesse gravando um vídeo, justamente para você conseguir observar de frente se o movimento da baqueta está legal, se o movimento da baqueta está certo e principalmente se as duas baquetas estão subindo de uma forma uniforme, porque se uma baqueta subir mais do que a outra, o som vai acabar mudando no instrumento. Então, tenta sempre tocar com as baquetas subindo da mesma forma. Porque se uma baqueta ficar bem mais alta que a outra, o som desse toque também vai ficar bem mais alto. Não é que isso aqui está errado, mas a princípio não é o que a gente está esperando do exercício. Legal, gente? Por enquanto é isso. Então, nesse vídeo eu mostrei para vocês como segurar e movimentar as baquetas, além de alguns exercícios básicos. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a aplicar todas essas técnicas e esses movimentos na bateria. Então, convido você a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, justamente porque sempre que eu colocar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo e já vai poder assistir o quanto antes. Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.